E a gente segue agora olhando para o cenário de Brasília, mas com recorte especificamente com relação ao Banco Central, porque o mercado financeiro acendeu um alerta vermelho diante da possível entrada de Guilherme Mello na diretoria de política econômica do BC. Segundo fontes, Mello foi indicado pelo ministro Fernando Haddad para substituir Diogo Guilhem no cargo. Para falar sobre essa reação do mercado, eu chamo a nossa analista de economia, Lucinda Pinto. Tudo bem, Lucinda? Bom começar a semana contigo. Obrigada, Muriel. Um prazer estar aqui com você também. Boa tarde. Eu quero muito saber a percepção do mercado, com quem você conversou. Como é que está esse entendimento? O nome teria sido indicado na semana passada pelo ministro Haddad, que tenta colocar Guilherme Mello já há bastante tempo no BC. Agora ele está com o nome lá, o nome foi indicado, falta o ok do presidente Lula. Como é que foi a reação do mercado? A gente viu, Muriel, os juros futuros, os de longo prazo, que são aqueles que refletem mais diretamente a percepção de risco, né, de perigo à frente, essas taxas subiram bastante. Inclusive, a gente viu acontecer um efeito que a gente chama de inclinação da curva, que é quando os juros curtos eles ficam muito mais baixos do que os longos, e isso é uma resposta direta a uma percepção de risco. Então, no pior momento do dia ali, a gente viu as taxas a partir do contrato de DI, que é negociado na B3, a partir do contrato para 2029, abrir mais ou menos 15 pontos percentuais. É bastante, né? Num momento como esse, em que você está nessa expectativa tão grande por um sinal contundente amanhã na ata para corte de juros, mercado posicionado para corte a partir de março. E esse receio, ele se agravou ali mais ou menos no horário do almoço, no início da tarde, que foi quando o Guilherme Mello teve um encontro com investidores. Foi uma coincidência, na verdade. A corretora BGC Liquidez, ela faz isso sistematicamente de trazer um nome de peso ali, convida seus clientes para participarem de uma troca de impressões, uma atualização de cenário. E a BGC ela fez esse encontro ali na Avenida Paulista com um grupo relevante de representantes de instituições financeiras de grande porte, inclusive, para trocar ali essas percepções sobre o cenário de inflação, de crescimento econômico. E o que a gente conseguiu apurar é que nesse encontro não se falou de forma muito clara sobre essa possibilidade do Mello ir para o Banco Central, só que a forma como o secretário traz a sua visão sobre o fiscal, o efeito do fiscal sobre taxa de juros, preocupação com crescimento versus juros, isso desagrada e aí, no fim das contas, depois desse encontro, o que dá para dizer é que os juros subiram ainda mais. Então, não caiu bem para os investidores essa indicação. Eu até queria entender um pouco das características do Guilherme Mello para a gente conseguir trazer aqui, porque, Lucinda, a gente lembra como é que foi a indicação do Haddad, o quanto o mercado não gostou, indicação de Gabriel Galípolo, que o mercado também torceu o nariz, e hoje o mercado aparentemente até gosta de Gabriel Galípolo, mesmo diante de um cenário aí de alta de juros, enfim, talvez seja justamente por causa disso. Mas eu queria muito saber a sua percepção de como é que o mercado está enxergando, como é que o mercado enxerga Guilherme Mello no fim das contas. É a proximidade com o PT que incomoda? Quais são as características que o mercado liga esse sinal de alerta? Você tocou num ponto importante, Muriel, porque é verdade que o Gabriel Galípolo também provocou desconforto no mercado e a gente viu, de fato, essa situação se reverteu. Hoje, os agentes de mercado, os investidores com quem a gente tem contato, fazem referências super elogiosas ao Galípolo, sob todos os pontos de vista, por sua competência técnica, por sua habilidade de se comunicar com o mercado, por sua habilidade de se relacionar com o governo, que é desafiador, né? Havia esse medo de que ele seria ali um fantoche do Lula e a gente está vendo que não é isso que o Galípolo é. E você sabe fazer um parêntese só? Lembrando da rede social, eu lembrei agora, faz umas 2 semanas, teve um pessoal fazendo um abaixo-assinado de brincadeira nas redes sociais ali no X, no Twitter, falando, olha, eu quero assinar aqui embaixo, eu que deveria pedir desculpa para o Gabriel Galípolo, que quando ele foi indicado eu não achei que ele seria capaz, enfim, e aí foi um movimento do mercado como um todo, muita gente do mercado financeiro falando, olha, realmente, eu me arrependi de ter criticado o Gabriel Galípolo, e foi todo um movimento, foi curioso. Interessante, eu acho que nesse episódio do Master, ele foi mesmo coroado ali, né, como alguém super firme e que tem acesso ao presidente Lula, o que não é uma coisa tão simples, né, sob pressão para cortar os juros, ele ter o acesso que ele tem mostrado que tem ao Lula. Mostra competência, mostra habilidade. O ponto é o seguinte,
vamos dar o benefício da dúvida e dizer que o Guilherme Melo também seja capaz, a gente veja uma surpresa, ele mude o seu posicionamento, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho, e passe a apoiar essa política, a política em vigor do Banco Central, a autonomia do Banco Central. Até que o mercado seja convencido disso, você tem um preço a ser pago. Então, dá para afirmar que parte do fato essa Selic em 15% até agora, em parte se deve ao pedágio que o Galípolo precisou pagar para provar para o mercado, para conquistar a confiança do mercado. A partir do posicionamento dele e a espera, a paciência que ele teve para indicar o corte de juros, é que ele conseguiu domar as expectativas. A gente começa a ver as expectativas de inflação cederem, em grande medida porque ele foi muito firme ali em manter a taxa Selic alta. Então, no mínimo, o que os analistas dizem, o que eles entendem, é que, no mínimo, trazer um nome como o de Guilherme Melo a esta altura do campeonato, com tantos desafios, tantos ataques institucionais, como a gente viu, contra o Banco Central, com o Banco Central querendo começar o corte de juros, no mínimo, atrapalha muito. E eu acho que a mensagem que está embutida aqui nessa curva de juros é essa. É um nome que vai atrapalhar esse processo que o Banco Central está tentando iniciar. E por que isso? Primeiro, você tocou num ponto essencial, ele é alguém vinculado ao PT. Então, você ter alguém de um partido com esse compromisso, com um vínculo tão forte, tão explícito há tanto tempo, isso é uma coisa que atrapalha e preocupa, porque a gente sabe que o PT tem feito uma opção por uma política econômica mais expansionista, um fiscal mais expansionista, e isso tem dado trabalho para o Banco Central. Então, esse é o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma. Então, o mercado vai enxergar como o Lula colocando um pouco a sua mão ali no Banco Central, que é uma coisa que ninguém deseja, todos defendem a autonomia do Banco Central. Segunda coisa, ele é uma pessoa, um economista ligado a Unicamp, que tem uma linha de estudos, uma linha econômica muito mais heterodoxa. Então, por exemplo, eles relativam a defesa da restrição fiscal tradicional, ele fez várias críticas ao uso de taxa de juros elevadas de forma prolongada, e essa linha também defende uma maior coordenação entre fiscal e monetário. O Guilherme Melo, ele demonstra uma simpatia, né? Ele é meio adepto à teoria monetária moderna, que é uma linha bastante heterodoxa e que vai um pouco contra ao regime de metas de inflação como a gente aplica atualmente. Então, esse tipo de coisa incomoda. E até tem uma informação que começou a circular agora, de que gerou, inclusive, para o Galípolo um certo desconforto o Haddad ter indicado o nome do Melo nesse momento. A gente não sabe se o Lula vai acatar, mas porque o Banco Central também estava procurando seus nomes. Então, havia ali nomes, inclusive, muito bons, de pessoas com uma experiência muito grande de mercado financeiro, inclusive experiência internacional, e aí, de repente, esse nome atropela esse processo do Banco Central. Perfeito, vale a gente ficar atento. A gente sabe já qual que poderia ser o cargo que ele assumiria, seria no lugar do Diogo Guilhem? Tem essa dúvida, né? Então, o desejo do Haddad era encaminhá-lo para a política econômica, que é, assim, uma função central. Ele é o diretor de política econômica. Ele, em geral, é um macroeconomista bastante experiente. Se a gente olhar para trás a história, não vou nem aqui citar nomes, mas a gente tem uma história de diretores de política econômica muito robusta, de nomes muito respeitados. E ele é o protagonista, por exemplo, na comunicação do Banco Central. Os documentos importantes, tanto a ata quanto o relatório de inflação, todos os diretores participam, mas o diretor de política econômica dá meio que a palavra final. Ele é o protagonista nesse processo. E aí, diante dessa resposta do mercado, parece que começou a se desenhar um plano B. Então, o Paulo Piketty, que hoje é diretor de assuntos internacionais, poderia ser trazido para a política econômica, e o Guilherme Melo iria para assuntos internacionais. Seria um plano B aí, mas não agrada de forma alguma. O nome do Guilherme Melo no Banco Central para o mercado financeiro é uma péssima notícia.
Vale a gente ficar atento, lembrando que se o presidente Lula confirmar, a gente pode inclusive ter bastante volatilidade no mercado, dependendo da confirmação ou não do presidente Lula com relação a esse nome e qual cargo ele pode vir a ocupar, se isso realmente se confirmar. Lucinda Pinto, obrigada. Obrigada, Muriel.